Olá, sejam todos bem-vindos aos nossos estudos de iniciação espiritual. É com muita alegria que estamos aqui. Rogamos aos céus que Jesus possa abençoar a todos nós nas suas energias de reconforto, de refazimento e de paz. Meu nome é Leandro e hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a aula 74, que tem o título Ciência e Religião. Muito bem. Gostaria de falar, primeiramente, sobre a bibliografia da aula. Então, todos os conceitos, alguns conceitos retirados para fazer a aula, ele está extraído na Iniciação Espírita, no livro O Consolador, de Emmanuel, na Semeadura 1 e 2, de Edgar Amon, Depois da Morte, de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, Edgar Amon, Filosofia e Religião, Edgar Amon, Einstein e Kardec. Interessante é que todos nós possamos ir em busca de mais amplitude do conhecimento que vamos refletir aqui durante esses breves minutos, fazendo a leitura desses livros. Esses livros eles são complementares e nos auxiliam muito no entendimento de uma concepção mais ampla. Muito bem. Eu gostaria de iniciar aqui as nossas reflexões falando sobre ciência versus religião. Quando começou a ciência ficar contra ou se distanciar da religião e a religião se distanciar da ciência? Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre esses dois tópicos. A Pedra de Roseta e um personagem muito conhecido na egiptologia chamado Jean-François Champollion. Pedra de Roseta é conhecida por todos os egiptólogos porque foi através dessa pedra que foi desvendado os escritos antigos da civilização egípcia antiga, que já não existe mais. Hoje só tem os seus requisitos arqueológicos, os seus templos, a Grande Pirâmide, que é muito conhecida, mas lá foi encontrada essa pedra, e nessa pedra ela tem um texto escrito nela em 3 idiomas diferentes. No egípcio antigo, no copta antigo, primário e numa outra linguagem antiga. E foi estudando essa pedra que começou a desvendar os segredos egípcios. Porque até então, a igreja, pelas suas escrituras sagradas, colocava um período de existência da Terra, de formação da Terra. E na época de Champollion, ele conseguiu desvendar essa escritura e, através dos escritos dos templos, dos monumentos, de toda a arqueologia egípcia, conseguiu se detectar a idade das escrituras, o tempo, e ele estava antecessor ao tempo descrito na Bíblia. Isso foi lá em meados de 1700, 1800, onde a parte científica estava crescendo muito no velho continente. Então, Champollion ele decifra isso, e com isso ele acaba com a concepção religiosa do tempo da criação.
E aí a religião da época se sente ameaçado por Chapolion, pelas suas descobertas, e cerceia, cerca, não deixa ele divulgar isso naquele momento. Um outro aspecto também, que foi um combate de ciências versus religião, que é muito conhecido também, é quando se fala de Galileu, que para a religião da época, a Terra era o centro do nosso sistema. E, na realidade, Galileu provou, né, e prova até hoje, que o centro do nosso sistema é o Sol. Então, o nosso astro maior aqui é o Sol e os planetas estão girando em torno dele. E isso também tinha certa rivalidade entre ciência e religião, porque ali nós estávamos utilizando, a religião estava utilizando o egocentrismo, quer dizer, nós somos o centro de tudo, nós somos a criação divina, então todos os outros astros giram em torno de nós, e com isso começou essa rivalidade ao longo de centenas e centenas de anos. Muito bem. Dito isso, por que a religião se distanciou da ciência e a ciência da religião? Um desses aspectos é que a religião, quando é muito extremista, ela quer colocar a sua verdade como sendo a sua verdade absoluta, quer colocar como sendo a sua verdade real. E com o desenvolvimento da ciência, nós já conseguimos ter bastante informações que contradizem, de certa forma, a alegoria ou a simbologia que as religiões colocam, principalmente na criação da Terra, do universo e na criação dos homens. E com isso, a ciência, quando se depara com isso, com certos extremistas, eles falam, mas como que eu vou poder acreditar na religião se a religião assume uma posição contrária do que as provas que eu estou tendo na mão? Então aí começa esse distanciamento, que um não pode ficar do lado do outro, porque um contradiz o outro. Isso aí era uma ideia do passado e é uma ideia que vive ainda hoje em muitas pessoas, em muitas religiões, mas estamos tentando fazer de novo essa aproximação e vemos que cada dia está mais juntas, né, esses dois aspectos, a religião e a ciência. Para que nós possamos ter uma ideia de um ponto de vista de um cientista, separamos aqui uns vídeos antigos de um grande físico, professor brasileiro, Marcelo Gleiser, falando sobre esses dois temas, esses dois aspectos. Então vamos assistir. Ele demora um pouquinho para iniciar, vamos ter um pouquinho de paciência, mas ele vai rodar aí e vamos prestar bastante atenção, que também, como o vídeo é um pouco antigo, o áudio não está muito bom, mas vamos prestar atenção que dá para nós termos ideias e assim ampliar um pouco do nosso conhecimento. Vamos lá. Então eu queria fechar falando um pouco sobre a questão da ciência e da religião, porque afinal de contas eu comecei comentando sobre como a ciência gera visão de mundo, né? E não é que seja uma estrada de mão única, não. A coisa vai nas duas direções. Obviamente, a cultura, o contexto cultural da época também influencia o trabalho dos cientistas. Então, a maneira do Newton pensar sobre o mundo em 1680 estava completamente ligada ao fato de ele ser inglês, ele estar trabalhando na Universidade de Cambridge, e as pessoas na época estarem pensando de uma forma em que a separação entre ciência e religião estava apenas começando.
né? E a maneira como Einstein pensava sobre o mundo em 1905, aliás, ano que vem vai ser o 70º aniversário da teoria da relatividade, vão ter várias conferências pelo mundo inteiro celebrando isso, tinha muito a ver com a época em que ele estava vivendo, em que o militarismo crescente da Alemanha estava levando a uma fragmentação, acabou acontecendo com a Europa na Primeira Guerra Mundial, e essa ideia da fragmentação do poder que estava acontecendo na Europa, então ela apareceu também na física, na fragmentação do espaço-tempo newtoniano, que era uma coisa rígida, e o Einstein mostrou que não, que a percepção do espaço e do tempo depende de como você está se movendo com relação ao fenômeno que você está observando, e nas artes também, né, com, por exemplo, o cubismo, o Picasso, o Matisse, eles tentaram destruir ou reinventar como você pode representar a forma humana no plano, né, querendo mostrar, o cubismo é uma maneira de você mostrar todos os ângulos ao mesmo tempo, né, a frente, o lado, atrás, vai tudo junto, num plano só, né, então você destruir essa visão que a gente tem da percepção de uma imagem do plano, que já era uma coisa que vinha desde a Renascença. Na literatura também, a Virginia Woolf, James Joyce, mostrando que a narrativa literária não tem que caminhar numa direção única, mas pode ser fragmentada nos pontos de vista dos vários personagens da história. Então, você lê o livro da Virginia Woolf, a mesma história pode ser contada por pessoas diferentes de formas diferentes também. Né? Então, tudo isso estava ligado ao contexto cultural. Estou falando isso para mostrar que não é só a ciência que gera visões do mundo, mas que a sociedade, o contexto cultural da época também forma a opinião e a obra, influencia a obra dos cientistas. Então, depois disso tudo que eu falei, nós chegamos a um ponto em que, obviamente, a ciência hoje está lidando com questões que antes da ciência existir, eram questões tratadas pela religião. Né? Então, eu falo sempre a questão das 3 origens. Né? Quais são, não são as únicas, mas 3 questões de ponta na ciência hoje em dia? São, a gente tem que entender a origem do universo, de onde surgiu o mundo, né? O tal do Big Bang, que é uma outra palestra, não é essa, mas o que é essa teoria do Big Bang? Será que a gente pode aprimorá-la? Porque ela hoje ainda não consegue descrever os detalhes do momento inicial da criação, ou da emergência do universo, talvez seja melhor do que o termo criação. A origem da vida, a gente também não sabe, a gente não consegue reproduzir no laboratório como que a vida surgiu. Ou seja, você pode pegar uma molécula orgânica extremamente complexa, proteínas, com aminoácidos, etc., mas você não consegue sintetizar uma molécula que não só seja complexa, mas que possa também se replicar, né, se replicar e se alimentar do ambiente em que vive, ou seja, interagir com esse meio ambiente. Né? Então, essa transição da matéria inorgânica, né, abiótica, para a matéria que vive, é uma coisa extremamente complicada que a gente ainda não sabe como é que funciona. E a terceira questão, que talvez seja a questão mais complicada delas, das 3 origens, é a questão da mente. Como que funciona a mente humana? Como que o cérebro, que é um amontoado de bilhões de neurônios, pode gerar você? Essa coisa chamada, eu falo, eu sou eu. Né? E ele, ela, é ela. O que é isso? Como que neurônios, que são células que carregam impulsos nervosos, podem interagir de forma complexa a criar a noção do consciente humano, a noção da passagem de tempo, a percepção da nossa mortalidade, que é o problema mais fundamental da existência humana, é o fato da gente ter consciência da nossa mortalidade. Né? Então, essas 3 questões, antigamente, para as pessoas que têm fé até hoje, são respondidas pela religião. Deus fez o mundo, né? Não só a judaico-cristã, existem outras versões para essa história também, mas vamos falar só dessa. Né? E a vida também, e a alma resolve o problema da mente, pronto. É uma faísca divina que o corpo vai embora, o corpo, né, acaba, mas a alma continua, e pronto. E aí essa alma volta. Né? Uma coisa ótima, poder voltar. Né? Essas 3 questões hoje são 3 questões
três áreas da ciência que são questões de ponta e que são questões profundamente multidisciplinares também. A questão da origem do universo, não tanto, ela é mais da área de cosmologia e astrofísica, mas ela tem implicações filosóficas muito sérias, obviamente, e questões teológicas muito sérias também. As pessoas que são mais religiosas se sentem um pouco ameaçadas com essa, entre aspas, invasão da ciência dessas áreas meio sagradas, né, da religião. Né? Então existe uma certa tensão que não é nova, ela tem mais ou menos... Ela começou com Santo Agostinho, mais ou menos. Então tem um tempão já essa tensão que Santo Agostinho repudiou toda a filosofia aristotélica, né, que é a filosofia que descrevia o mundo, né, segundo os quatro elementos. Quem inventou a biologia foi Aristóteles, aliás, e ele então reverteu o conhecimento a um neoplatonismo, ou seja, a uma redescoberta do Platão, em que o conhecimento era uma coisa abstrata e que era importante voltar para o céu e não para a terra, para as coisas materiais. Né? Então, isso daí travou o conhecimento científico no mundo, não espiritual, mas o conhecimento científico no mundo durante vários séculos. Né? E agora, então, existe essa tensão que eu acho profundamente desnecessária, né, entre ciência e religião. Por quê? Porque essas duas coisas têm uma função completamente diferente para a humanidade. Né? A ciência, o que a ciência faz? A ciência não está preocupada com Deus. A ciência não tem nada a ver com Deus, com o sobrenatural. A ciência tem a ver com o natural. A ciência descreve os fenômenos do mundo natural. Então, se, por exemplo, só para fazer uma coisa mais provocativa aqui, se existisse alma e a gente pudesse medir, o fenômeno alma ia fazer parte da ciência, porque a gente ia ter uma maneira de lidar com isso. Mas como a gente ainda não conseguiu, com tudo que a gente conhece, né, de ciência, medir a existência da alma, a existência ou não da alma não faz parte do discurso científico. O cientista não tem nada a dizer sobre isso, só que a gente não mede. Entendeu? Não faz parte do discurso científico. O cientista não tem nada a dizer sobre isso, só que a gente não mede. Ela, que eu saiba, não está lá para medir, a gente não mede ela. Então a ciência está preocupada com a descrição do mundo material, do mundo psicológico também, que não é só, vamos dizer, e do mundo orgânico, do mundo vivo. Né? A ciência não tem nada a dizer sobre escolhas éticas que as pessoas devam fazer, e ela também não tem nada a dizer se alguém morre, alguma pessoa querida morre, você não vai ler o livro do Einstein para procurar um consolo, entendeu? Sobre essa perda emocional, você não vai obter através da ciência, você vai obter de outras formas. Algumas pessoas através da religião, outras pessoas de outras formas, que não precisam ser necessariamente religiosas. Né? Então é muito importante que se faz esse discurso, né, entre ciência e religião, é muito importante que as coisas tenham as suas áreas de atuação bem definidas. Né? Então a ciência, o objetivo da ciência é você aliviar o sofrimento material do homem, né? Através de medicina, através de tecnologias, conhecimento do mundo, etc. A função da religião é aliviar o sofrimento espiritual do homem. São coisas diferentes. Então, eu tenho vários colegas que são físicos e químicos excelentes, são pessoas profundamente religiosas. Aí você fala, mas o cara está estudando estrelas e está estudando como o universo surgiu, né, a teoria do Big Bang, e aí ao meio-dia ele para, ele abre o tapete, se vira para Meca e reza, sabe? Então como é possível isso? Você pergunta para uma pessoa assim, ele diz, não, tudo bem, a minha ciência e a beleza que ela revela da natureza me faz admirar mais ainda a obra do Criador. Tá? Então, de uma certa forma, é parecido com o que o Newton pensava, né, que a natureza é criação divina e, portanto, nós estudando a natureza através da ciência estamos nos aproximando da mente divina. Então, a ciência é uma espécie de ponte
entre a razão humana e a razão divina. Né? E você pode, então, ter uma outra versão, né, que é um pouco mais a minha, em que você não necessariamente acredita que existam forças sobrenaturais no universo, mas que você possa desenvolver uma maneira moral completamente independente de questões religiosas. Você não precisa ser uma pessoa religiosa para ser uma pessoa moral. Às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Eu só vou ser uma pessoa correta se eu ler a Bíblia. Não, não é verdade. Você pode ser uma pessoa perfeitamente moral, correta, justa, digna, sem ser uma pessoa religiosa. O problema é que, infelizmente, existem correntes, tanto na ciência, que são correntes extremas, extremistas, né, que se recusam a discutir essas questões com as pessoas mais religiosas, e você tem também a ortodoxia dogmática da religião, que é cega. Então, se alguém chega para mim e fala, Marcelo, alguém vai levantar a mão e... Mas, espera aí, o mundo tem 6.765 anos, cara. Porque está escrito na Bíblia, e com a Bíblia não se discute, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ponto final. Esse tipo de atitude realmente dificulta um pouco as coisas. Né? Porque eu falo, não, a Bíblia não foi escrita para descrever cientificamente o universo. O simbolismo, a Bíblia é um texto simbólico, o que representa o conhecimento. Esse capítulo foi escrito há mais ou menos 3.000 anos, e que tenta incluir na descrição da criação uma hierarquia moral das coisas. Então, como é que começa? Então, Deus disse, então isso daí já estabelece imediatamente o poder absoluto, né, de Deus. Deus disse, faça-se a luz, então Deus está acima de tudo. Aí Deus vê que a luz é boa, então você tem imediatamente uma separação, uma polarização da realidade entre a luz e as trevas. Então você começa a organizar o mundo, e aí ele faz a terra e faz os oceanos, então você tem toda uma hierarquia. E por último, quem? Tem o homem, né, que era o rei da bola. O homem tinha domínio completo sobre os animais e era, então, a criatura que estava ligada diretamente a Deus. E antes do Adão comer a maçã, eles andavam de mão dada pelo jardim. Né? Só que, eventualmente, a coisa complicou. De qualquer forma, a importância aqui é que existe uma descrição simbólica que estabelece todo um código hierárquico de poder, né, de quem é Deus, quem são os homens, qual o papel dos homens na Terra, ponto final. Então, daí você extrair uma comparação entre um texto sagrado, não precisa ser só esse, outros textos hindus, etc., dizer que esses textos têm um contexto científico, ou que, por exemplo, argumentos tipo, você sabe por que os dinossauros foram extintos? Porque eles não cabiam na Arca de Noé. Porque as pessoas, isso no século XIX, porque as pessoas viam os fósseis dos dinossauros, né? Então, o que é isso? Que bicho é esse que não existe, né? Eles não cabiam. Esse tipo de argumento, realmente, é quase um testigo para o cientista. Né? Então, o que tem que ser feito, justamente, é saber quais são as áreas de atuações e ter uma espécie de atuação e você ter uma espécie de equilíbrio e complementaridade, para que as pessoas possam respeitar a vontade espiritual de muitas pessoas ter fé, que é uma coisa perfeitamente razoável, que imagino que venha a ser discutida na próxima palestra. Né? Então, só para fechar, as pessoas me perguntam, mas como você consegue viver em paz dessa forma, né? Sem acreditar no paraíso? Né? Então, só para perturbar vocês, eu acho que o paraíso deve ser um dos lugares mais chatos do mundo, porque no paraíso não acontece nada, é tudo exatamente igual. No paraíso não existe tempo. E quando não existe tempo, não existe passagem de tempo, né, a vida fica meio morosa, né, ela fica meio chata, porque sem você ter tempo, você não tem desejo, você não tem a vontade de mudar as coisas. Sem isso, eu não sei se o paraíso deveria ser assim. Né? Talvez esse paraíso de algumas pessoas, eu acho que não é os mais interessantes. Né? Então eu prefiro não ter todas as respostas. Eu acho muito mais importante, como cientista, você não saber tudo. E, aliás, a função principal do cientista é saber admitir que a gente nunca vai ter todas as respostas, que a natureza é muito mais esperta do que nós somos. Quando a gente acha que resolveu tudo, aparece um novo fenômeno aí inexplicável e fica todo mundo de boca aberta. Que foi justamente o que aconteceu em 98.
Então, o meu livro, A Dança do Universo, que é o primeiro que eu escrevi em 97, está obsoleto no último capítulo, porque se descobriu um negócio em 98 que eu não sabia, ninguém sabia, entendeu? Que o universo não só está em expansão, mas está em expansão acelerada. Então, a gente não sabe que diabo é isso que está causando essa expansão acelerada, que a gente chama de energia escura, por falta de um nome melhor, né? Então, o que isso mostra? Que a ciência é um processo, está sempre em desenvolvimento e nunca vai haver uma versão final da nossa narrativa científica do mundo, né? Então, para mim, o não saber é fascinante, porque ele permite que eu continue tentando desvendar as coisas que a gente não compreende sobre o mundo. E essa atitude de você tentar entender os mistérios do mundo é essencialmente uma atitude espiritual. Tá? Então, existe espiritualidade nessa busca pelo conhecimento científico, sim. Ela só não precisa se alinhar necessariamente a religiões já estabelecidas bem antes da ciência existir. Muito bem. Então, vimos aí um ponto de vista de um cientista, de um físico, com relação entre ciência e religião. Ele citou aí a Bíblia, então, não sei se nós percebemos isso na aula passada, ou 2 aulas para trás, quando nós finalizamos o estudo do Apocalipse no nosso programa, nós estudamos a Bíblia inteira. Desde as primeiras aulas, quando falamos na criação, vimos a Gênese, até agora no Apocalipse. Então, fechamos esse ciclo de estudo da Bíblia e aí, a partir de hoje, estamos iniciando um novo ciclo do estudo da ciência. Então, veremos todos esses conceitos de leis, de fenômenos espíritas, leis universais, não só espíritas ou espirituais, dessa aula em diante. Muito bem. Dito isso, vimos aí que, segundo o Marcelo, o físico, ele disse que a ciência procura aliviar o sofrimento material e a religião procura aliviar o sofrimento espiritual. Só que nesse contexto vem o espiritismo. E o espiritismo, ele traz consigo o seu tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião. Então, o espiritismo, ele tenta unir a ciência e a religião com a filosofia para que ambos possam andar de mãos dadas. Na biografia, eu citei o livro Consolador, e de lá tem essa frase aí: a ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Então, que seria a base da nossa pirâmide. Com a ciência e a filosofia, ela está vinculada à nossa Terra, às coisas materiais. A ciência ligada às coisas materiais, não somente, veremos mais para frente, mas simbolicamente vincula à Terra. Porém, a religião é o ângulo divino, é o ângulo da nossa pirâmide que a liga ao céu. Então, nós iremos ligar a ciência e a filosofia aos céus através da religião. Isso aí foi tirado do livro O Consolador. Então, com esses triplo aspectos do espiritismo, que nós estudaremos agora com mais ênfase a parte científica, filosófica sempre, mas a parte científica, porque já estudamos bastante a religião. Porém, toda a parte científica da doutrina espírita, ela está atrelada à religião, e veremos isso a cada aula, inclusive nessa. Muito bem. Aí vem uma questão. Se o espiritismo tem seus pilares fundamentais apoiados na ciência, na filosofia e na religião, há um desses aspectos mais importantes? Essa pergunta é muito feita dentro do espiritismo, né? Há um aspecto mais importante? Muitos respondem sim. O aspecto mais importante é a religião. Porém, segundo o espírito de verdade, conforme orientações desse espírito, que faz parte
dos livros, dos 5 livros básicos do Espiritismo, né? Do Pentateuco kardeciano, esse espírito de verdade ele traz o seguinte: precisamos ter as 2 asas para alcançar os céus. Então, fazendo uma alegoria, uma simbologia com o anjo, para que nós nos tornemos anjos e alçamos voo aos céus, precisamos de 2 asas: a do amor e a do conhecimento. Amor, religião; conhecimento, ciência. Então, já tivemos vários embates com discussões no bom sentido da palavra, de tentar, né, ampliar as nossas visões, e eles muito falavam, não, a religião é a mais importante. E eu sempre gosto de lembrar do conhecimento, porque Jesus, ele trouxe todo o amor, a religião, a conduta moral, porém, o conhecimento também, porque se ele não conhecesse, como ele multiplicaria peixes? Como ele traria curas? Porque ele tem o conhecimento de manipulação de energias que para nós ainda estamos descobrindo agora. Mas Jesus já tinha um amplo conhecimento dessas energias e através desse conhecimento, que é o conhecimento das forças espirituais ou da ciência espiritual, ele conseguia fazer essas manipulações energéticas, trazendo cura e fazendo os seus ditos milagres descritos nos evangelhos que estão contidos no Novo Testamento da Bíblia. Muito bem, então, se nós tivermos que escolhermos entre algum aspecto, aí sim temos que escolher o amor, porque o amor cobre a multidão de pecado. Então, se eu tiver que escolher entre filosofia, conhecimento e religião, né, que é o amor, temos que escolher o amor. Mas o ideal é termos as 2 asas, conhecimento e amor, e a filosofia unindo os 2 para que nós possamos alçar voo aos céus, a mundos mais felizes. Ciência sem religião, para o espiritismo, isso vira um belicismo. Quer dizer o seguinte, essa palavra de bélico, né? Quando a ciência está afastada da religião, ela pode causar guerras. Então, podemos, né, dar vários exemplos de cientistas que, quando desenvolveram ou criaram equipamentos, um exemplo, o avião, não tinha a intenção de utilizar esse veículo que era muito mais para encurtar distância, trazer conforto e etc. Quando se afasta da religião, o avião vira uma arma. E a religião, no contraponto, sem a ciência, vira dogmatismo. Quer dizer isso? Quer dizer que quando nós afastamos a ciência da religião, muitas coisas é isso porque é assim. Não podemos discutir, não podemos contrariar. É assim porque é assim. Quando alguma religião não entra no seu aspecto de desenvolvimento do conhecimento através do desenvolvimento do conhecimento humano em várias áreas científicas, humanas e etc., e a resposta, não, isso aqui é assim, isso aqui não pode mexer dessa forma, isso nós chamamos de dogma. Então, não se discute os dogmas religiosos. Por quê? Porque, na maioria das vezes, esses dogmas religiosos estão afastados da religião. Kardec, que foi o grande estudioso, codificador de toda aí a doutrina espírita, o iniciante, né, da doutrina espírita, que nos deixou aí esse legado, ele sempre nos falou e nos fala até hoje que a religião tem que encarar a ciência face a face. Se algum aspecto religioso da doutrina espírita estiver em desacordo com a ciência, ele nos alerta: deixe esse aspecto e siga a ciência. Por quê? Porque a ciência está baseada nas leis divinas. E é por isso que nós precisamos estar sempre alinhados, ciência com a religião, para explicar
os fenômenos. Então, hoje em dia, com o advento da ciência numa amplitude muito maior, vemos vários conceitos espirituais sendo provados cientificamente através de pesquisa, de emissão de artigos científicos. Vários artigos científicos já explicam algumas das energias espirituais que o espiritismo também utiliza. Muito bom. Seguindo em frente, ciência, ela estuda para o espiritismo, ela explica e ela revela as leis da matéria. E a religião explica e revela as leis espirituais e as leis morais. O que se fortalece em nós ao estudarmos a ciência espírita? O que será que fica fortalecido em nós quando nós associamos a todo o arcabouço religioso da Bíblia, de outras filosofias, mas eu me apoio também na ciência espírita ou na ciência espiritual? O que ela fortalece em nós? Ela fortalece um requisito muito importante que o espiritismo prega, que é a fé raciocinada. Temos que ter a razão quando estamos utilizando a fé, o raciocínio, saber o porquê de cada aspecto religioso. Isso nos fortalece muito, isso faz com que nós tenhamos ações, atitudes, renovemos os nossos sentimentos, que é muito importante. Então, essa fé raciocinada, ela fortalece com a aproximação da ciência na religião. Ela se apoia nos fatos e na lógica. Não adianta, nós não podemos fugir da lógica. Não adianta eu falar, não, a Terra tem 6.000 e poucos anos, conforme descrito na Bíblia, porém vem a ciência e fala, não, ela demorou bilhões de anos para se formar e tem comprovação científica disso. O que acontece? Que toda vez que lemos a Bíblia, ela está contida num contexto figurativo, alegórico. Então, às vezes, um dia pode significar uma era inteira, milênios, a gente não sabe qual é a simbologia. Tentamos imaginar essa simbologia como milhares de anos, isso é só um exemplo. Conhecimento das leis morais e espirituais. Então, quando aproxima a ciência à religião, ela nos traz o conhecimento das leis espirituais e também das leis morais, e já tínhamos dito isso. Utilizar a ciência utilizar da ciência e da filosofia para nos conhecermos e aprimorar o nosso aspecto religioso. Então, a ciência e a filosofia, ela tem que ser a base daquela nossa pirâmide que falamos lá atrás, que falamos lá atrás, alguns minutos atrás, para servir de base, para alicerciar a nossa religiosidade dentro de nós, para desenvolver o nosso aspecto moral, o nosso aspecto de desenvolvimento espiritual, buscando assim alinhar as nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes ao Evangelho de Jesus. André Luiz, no livro Missionário da Luz, ele traz o seguinte: o Espiritismo é a revivência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Espiritismo traz os três aspectos, ciência, filosofia e religião, ele faz isso para que possamos ter hoje base científica, filosófica e religiosa para aprofundarmos nos ensinamentos de Jesus. Então, nós temos que usar esse conhecimento para desvendar os ensinamentos de Jesus, do nosso Mestre, para entendermos os aspectos dos ditos sobrenaturais, milagres, e outras energias desconhecidas a todos nós, mas que a cada dia estamos
tendo mais ciência. Então, o aspecto religioso é muito importante e nós temos que ter olhos para ouvir, aliás, ter olhos para ver e ouvidos para ouvir todos os novos conhecimentos, não estarmos fechados e aí dentro de cada um de nós ir desenvolvendo esse aspecto religioso através do apoio da ciência e da religião. Leon Denis diz que a religião com bases científicas e consequências filosóficas. A religião tem bases científicas e consequências filosóficas. Que nós possamos, então, refletir um pouco nessa semana sobre o que nós estamos fazendo com o conhecimento que estamos adquirindo a cada encontro nosso aqui, da nossa iniciação espiritual. O que eu estou fazendo com esse conhecimento? Como que eu vou usar ele? Para que ele vai servir na minha vida? E todas essas reflexões, elas são do âmbito filosófico. Aí, quando eu penso nisso, nessa filosofia, o que eu vou fazer? Todas as perguntas, elas estão no aspecto filosófico. Com base na ciência, eu posso manipular energias, eu posso entender outros aspectos, fazer a magnetização, o passe magnético, e com isso eu vou aprimorando o meu aspecto moral e espiritual através da religião. É isso, que possamos todos nós refletir um pouco sobre esses aspectos. Eu agradeço a todos e que possamos ficar na paz de Deus. Meu muito obrigado e até a próxima.